Você já deve ter ouvido falar na profecia dos 3 dias de trevas. Segundo ela, depois de guerras e revoluções na sociedade, com o triunfo humanamente irreversível do mal, Deus mandará do céu um grande castigo sobre os homens, que consistirá em cobrir a terra inteira por 3 dias das mais espessas trevas. Nesse tempo, diz a profecia, os demônios, assumindo as formas mais horrendas, virão à terra e matarão todos os que acharem pelo caminho, principalmente os ímpios. As pessoas devem ficar em suas casas, com as cortinas fechadas para que não venham a morrer com a terrível visão dos seres infernais. E a única luz que se poderá utilizar naqueles dias é a que sai das velas bentas. Em consequência desse castigo, os ímpios serão destruídos. Os poucos que sobrarem logo se converterão, e a igreja, purificada e renovada, gozará de grande prestígio entre as nações da terra. Inglaterra, Rússia e China se converterão à fé católica e, em alguns relatos, São Pedro e São Paulo, em pessoa, aparecerão para converter os homens e anunciar a eleição de um novo Papa, que reinará gloriosamente sobre uma multidão de fiéis que edificarão o mundo com o seu exemplo. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Meu objetivo com este vídeo é apresentar um estudo que fiz, a pedido de um amigo, sobre os 3 dias de trevas, uma profecia que circula muito pela internet, inclusive aqui no YouTube. Afinal de contas, essa profecia é verdadeira ou falsa? O que nós devemos pensar sobre ela? Depois de uma investigação bastante completa sobre o assunto, eu cheguei à conclusão que uma coisa é certa. Essa profecia ela foi falsificada, de muitos modos, como vocês vão ver a partir de agora. Primeira falsificação que se faz com relação a esta profecia é apresentá-la, como eu mostro no artigo que escrevi a esse respeito com muito mais detalhes, como se fosse uma espécie de certeza absoluta e quase obrigatória. É certo que nós vamos ter daqui a pouco os 3 dias de trevas. Isto é a primeira grande falsificação, não é a pior de todas, mas é a primeira grande falsificação dos 3 dias de trevas, porque todas as pessoas que estudam essa questão têm como um ponto pacífico, vocês podem pesquisar e vocês irão descobrir, que os 3 dias de trevas não é mais do que uma revelação privada. Como revelação privada, como vai dizer o Papa Bento XIV, ele não é obrigatório e não pode ser um objeto da nossa fé católica. Não faz parte do depósito da fé contido na Bíblia e na tradição apostólica que nos é transmitido pela igreja e faz parte da doutrina. Não, é apenas uma coisa que nós podemos piedosamente acreditar com a fé humana, seguindo os ditames da prudência. Quer dizer, se uma pessoa religiosa disse isso, pode ser que Deus lhe revelou e assim, dependendo de outros fatores também que nós vamos colocar na balança em se tratando dessa questão em particular, nós devemos piedosamente acreditar que tal coisa que foi predita vai acontecer, ou pelo menos poderá, muito provavelmente, acontecer. Então é nesse nível, para começo de conversa, que nós devemos necessariamente situar os 3 dias de trevas. Mas como eu falei para vocês, essa nem de longe é a maior falsificação feita pelas pessoas que aí pela internet propagam essa profecia dos 3 dias de trevas. Na verdade, a coisa é muito maior. Não é das maiores a que eu direi agora, mas é consideravelmente de se levar em conta esta falsificação aqui, de tomar versículos da Sagrada Escritura em que se fala de momentos de trevas e de escuridão, como se fosse uma alusão aos 3 dias de trevas da profecia. Eu garanto a vocês, e vocês confirmarão
no artigo que publiquei se desejam se aprofundar, que não faz o menor sentido pensar assim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você estuda as instâncias em que na Sagrada Escritura se menciona trevas, você verá que somente em uma delas, no livro do Êxodo, capítulo 10, se falará realmente de 3 dias de trevas. Mas não como um fato futuro e que abrange a humanidade inteira, mas sim como um fato passado e que abrange apenas os egípcios. Os 3 dias de trevas foram uma praga, né, que Deus mandou contra os egípcios. É a 9ª praga do Egito. E isto então é narrado como um fato histórico na Sagrada Escritura. Evidentemente, se aconteceu com os egípcios, pode acontecer de repente com algum outro povo ou com todo mundo. Pode-se fazer essa conjectura, mas o que nós estaremos fazendo é apenas isso, uma conjectura. Não é uma alusão a um eventual e futuro 3 dias de trevas. Uma outra falsificação, citar passagem do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 30, ou capítulo 21, versículo 22, onde se fala de trevas, claramente em um sentido figurado. Quando o inimigo de Israel é chamado de leão e outras coisas, evidentemente quando se fala que cairão trevas sobre eles, no caso, sobre os israelitas infiéis, evidentemente se está usando uma linguagem figurada. Isto é óbvio, não se trata de, eu nem diria, uma exegese, porque é simplesmente evidente que o profeta não está falando em uma linguagem literal como trevas físicas. Então, mais uma vez aí, nós temos que as pessoas citam essas passagens como uma alusão aos 3 dias de trevas, e isto é uma falsificação. Não é a maior, não é a mais grave, mas já é uma grande falsificação. Há, porém, evidentemente, instâncias na Sagrada Escritura em que se fala de trevas físicas. Ao menos é isso que se dá a entender. E quando se fala nesse sentido, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, é no sentido de algo que vem imediatamente antes do juízo final. Ou seja, não é uma coisa que acontecerá no dia de amanhã ou depois de amanhã, mas algo que acontecerá depois que os eventos escatológicos, na sua grande maioria, se realizarem, muitos dos quais ainda não se realizaram, como nós sabemos, quais sejam o advento do anticristo, por exemplo, o triunfo da igreja. São todas coisas que, de acordo com os santos padres e os grandes teólogos da igreja, que nos ensinam sobre a doutrina do fim dos tempos, colocam como coisas que antecedem esses acontecimentos imediatamente anteriores ao juízo final, inclusive o obscurecimento do sol e da lua. Então, quando nós lemos o profeta Joel, você pode ler, se você utiliza a versão da Vulgata, no capítulo 2, versículo 30 e 31, ou se você usa uma versão que se baseia no hebraico, na numeração do hebraico, capítulo 3, versículo 3 e 4. Se você for ler lá o que ele vai dizer, eu até vou dizer o que ele diz. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí você vê claramente que ele está falando no sentido de algo, um castigo, que virá imediatamente antes do juízo. Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho também fala a mesma coisa. Nós podemos ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, apenas a título de exemplo. Nos Evangelhos todos se fala isso, e também no Apocalipse. Ele diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias escurecer-se-á o sol, e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e as virtudes dos céus se comoverão. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todos os povos da terra chorarão, e verão ao Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Aí então vocês percebem claramente que Nosso Senhor está falando de um acontecimento que logo depois dele, que precederá imediatamente ao juízo final.
Então, quando nós vamos ver os relatos dos místicos sobre os 3 dias de trevas, nós vemos que eles não estão falando sobre isso. Quando nós vemos os relatos da Sagrada Escritura, nós vemos que elas não estão falando, os 3 dias de trevas, desta profecia em específico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então não faz o menor sentido dizer que uma coisa alude à outra. Está se falando da mesma coisa. Isso não faz sentido, são coisas diferentes, é uma falsificação, uma exploração do texto sagrado, utilizá-lo para este fim. Ele não serve para isso, ele não está indicando isso. E a mesma coisa no livro do Apocalipse, capítulo 6, quando se fala da abertura do 6º selo. O que está sendo descrito ali, embora seja o 6º selo de 7 selos, é exatamente o evento que vem imediatamente antes do juízo final. Tanto é assim que, quando nós vamos ver o que é o 7º selo, o 7º selo são os anjos com as trombetas, que Nosso Senhor diz que depois, então, que ele vir, ele vai, aqui eu vou ler para vocês, está aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, ele diz assim, aqui a partir do versículo 31. Então, eu li até essa parte, ó, que o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade, então, ele virá, e depois, no versículo 31, e enviará os seus anjos com trombetas e com grande voz. E estas são, então, as 7 trombetas do 7º selo do Apocalipse. Portanto, são acontecimentos quase contemporâneos estes. E nós percebemos que o Apocalipse está fazendo ali é simplesmente, nesse esquema dos 7 selos, e novamente depois das 7 trombetas e etc., o que ele está fazendo é trazer o que Nosso Senhor Jesus Cristo disse, em outras palavras, nos evangelhos, né, quando referiu-se a catástrofes de nível social, depois cósmicas e, enfim, a tudo o que diz respeito à sua vinda em juízo, né, a sua segunda vinda gloriosa. Então, o que nós encontramos na Sagrada Escritura sobre trevas, ou é um castigo que já aconteceu e específico, não algo universal, não algo futuro, ou então é uma figura, ou então são trevas físicas reservadas para o último capítulo da história humana, para o fim do mundo, literalmente. Então, não tem nada a ver tomar essas passagens como as pessoas fazem nos sites aí da internet, como eu vi, e nesses vídeos, em catequese e coisas assim, eu não vou até mencionar porque são pessoas que eu acredito que são bem intencionadas, não tem intenção de enganar ninguém, mas efetivamente não faz o menor sentido utilizar essas passagens para tanto, a não ser que nós queiramos dizer que os 3 dias de trevas é algo que, olha, não se preocupem, porque ele virá só depois do anticristo e depois de um monte de coisa. Então, nesse sentido, se os 3 dias de trevas é o que nós encontramos na Sagrada Escritura, é apenas uma explicação mais desenvolvida do que nós temos ali, então, fique tranquilo. Não precisa correr para buscar velas bentas e se proteger e trancar portas e janelas e fechar as cortinas. Não precisa ter essa pressa toda. Se você perceber alguma escuridão fora do comum, porque, afinal de contas, só virá depois do anticristo, de um triunfo da igreja, etc, etc. Ok? Agora, se nós queremos dizer que, na verdade, os 3 dias de trevas, e assim nós estamos concordando mais com alguns relatos que circulam por aí, atribuídos a místicos, como nós veremos, que, afinal de contas, esses 3 dias de trevas é algo que vem antes do anticristo. Talvez que venha até antes da apostasia que vai levar ao anticristo. Então, se é algo anterior, nesse caso, então, nós temos algumas coisas inconvenientes. Nós temos que haverá 2 triunfos da igreja, um triunfo depois da morte do anticristo e conversão dos judeus, e haverá um triunfo anterior à vinda do anticristo, que seria um triunfo referente, né, a Deus ter vindo castigar os homens nesses 3 dias de trevas, e como uma consequência, uma boa parte da humanidade irá perecer, a parte ímpia da humanidade, e os justos ficarão, e assim haverá um grande triunfo da igreja. Nesse caso, nós teremos 2 grandes triunfos universais da igreja, que é uma coisa que nós não encontramos nenhum rastro na Sagrada Escritura e na tradição da igreja. É pelo menos como nos é apresentada pelos grandes teólogos que trataram a respeito desse tema. E nós estaremos nos apoiando, isso é importante você saber, que esse é mais um inconveniente, em algo que é puramente revelação privada.
Ou seja, você não está num campo aqui de certeza e nem um campo que você é obrigado a saber, né? É algo que vai da sua crença piedosa no que disse uma pessoa, uma crença humana ditada pela prudência. Então, a partir daí, quando você encara a profecia dos 3 dias de trevas, você tem que ser prudente. O que é uma coisa que não é necessário se trata de uma profecia que Nosso Senhor disse, que o apóstolo disse na Sagrada Escritura e que nos é transmitida também, às vezes, pela própria tradição da igreja. Você não precisa ter essa prudência, esse cuidado para não ser enganado ou perder o seu tempo inutilmente com algo que provavelmente não vai acontecer, não vai se passar, ou é uma mera invenção, ou seja, o que for. Então, no caso de uma revelação privada, e isso eles não dizem para você, você tem que ter prudência e você tem que investigar mais a fundo. Até porque você pode estar recebendo aí desse seu influencer uma falsificação muito pior do que estas falsificações, talvez enganos, que nós narramos até o momento presente. E aqui nós chegamos no ponto culminante da nossa conferência a respeito dos 3 dias de trevas. Se nós sabemos que os 3 dias de trevas não têm um respaldo e nem desenvolvem ou se referem a alguma passagem da Sagrada Escritura, então onde é que isso surgiu? Como é que começou essa profecia a circular? Eu não direi questão de origem, porque é muito complicado estabelecer exatamente quem foi o primeiro autor que falou sobre isso. Isto é até algo ocioso, porque não vai fazer muita diferença. O que nos importa realmente é quando que essa profecia começou a atingir a voga, a circulação, a influência que ela goza nos nossos meios católicos. Porque se nós formos olhar para obras mais tradicionais e antigas sobre o fim dos tempos, nós não vamos encontrar alusão aos 3 dias de trevas. Trata-se de algo mais recente, algo da profecia católica que podemos chamar moderna. E eu estou dizendo moderna, claro, não no sentido que veio ontem, mas no sentido que veio nos últimos 200 anos, mais ou menos, isto, certo? Então, é nesse sentido que digo que são modernas, e é nesse sentido também que autores que lidaram com essa profecia a trataram. Então, como que essa profecia dos 3 dias de trevas, ela surge nos nossos tempos, nos nossos meios católicos? Então, eu fiz uma investigação e eu cheguei à seguinte conclusão. É no começo do século XIX, em tempos de convulsão social e política por toda a Europa, mas principalmente na Itália, invadida pelas tropas de Napoleão, que a profecia de um grande castigo do céu, por vezes atribuída também a Santa Hildegarda de Bingen e ao venerável Bartolomeu Rosshauser, começa a circular em Roma, centro do cristianismo, passando para Paris, centro da cultura católica, e daí irradiando-se para os 4 cantos do orbe. É assim que um dos grandes divulgadores dessa profecia, Monsenhor Raffaele Natali, guarde este nome, ele é muito importante para o nosso estudo aqui. Monsenhor Raffaele Natali, um confidente de ninguém menos que Beata Ana Maria Taide. Preste atenção, esse nome é importante. Então, que Monsenhor Raffaele Natali, da seguinte forma, ele vai descrever o surgimento e o conteúdo essencial dessa mensagem sobre esse castigo do céu. Ele diz assim, isso aqui é um relato juramentado que ele colocou perante as pessoas que cuidavam do processo de beatificação, canonização, o processo canônico, né, para, eventualmente, a beatificação e a canonização de Ana Maria Taide, que ele foi um grande, como diz o Papa Pio IX, zelador e promotor dessa causa, este Monsenhor Raffaele Natali, e ele então dirá o seguinte, tá? Isso é um documento autêntico, ele diz assim: quase todas as almas heróicas que resplandeceram em Roma na primeira metade do século XIX, desde o venerável Palotti até o Beato del Bufalo, desde o venerável Clausi até a venerável Canori Mora, profetizaram que depois da tempestade que no seu tempo se formava sobre a Igreja, depois das perseguições que afligiam então o papado
teria chegado o triunfo do catolicismo, triunfo luminoso, solene e completo. Desde os tempos de Sua Santidade o Papa Pio VII, quer dizer, no ano 1818, a serva de Deus, Ana Maria Taide, descreveu para mim a Revolução de Roma e tudo o que aconteceu. E a seguir falou-me muitas vezes, aliás, de um modo muito mais espantoso, dizendo que tinha sido mitigada pelas orações de muitas almas caras a Deus, que se ofereceram a ele em satisfação da justiça divina. Ela me disse que o flagelo da terra tinha sido mitigado, mas não o do céu, que era horrível, espantoso e universal. O dito castigo do céu também é mencionado, com mais detalhes, em uma biografia autorizada da beata Ana Maria Taide, publicada em francês, na segunda metade do século XIX, pelo padre Calixto da Providência, e que, para tanto também, se serviu do testemunho de Monsenhor Raffaele Natali. Então, assim que ele vai dizer textualmente no livro, tradução nossa. Ana Maria falava frequentemente com o padre, seu confidente, sobre a perseguição que a igreja atravessaria e sobre o período infeliz, onde se veria cair a máscara de muita gente que se cria digna de estima. Por vários dias consecutivos, ela viu uma escuridão excessivamente espessa se espalhando por todo o mundo, depois caindo ruínas de paredes e vigas, como se um grande edifício tivesse desabado. Esse flagelo havia se manifestado a ela várias vezes no sol místico ou misterioso. Aprouve a Deus revelar-lhe também que a Igreja, depois de ter passado por várias provações dolorosas, obteria um triunfo tão brilhante que os homens ficariam maravilhados, que nações inteiras retornariam à unidade da Igreja Romana e que a face da terra mudaria. La Vénérable Ana Maria Taide, terceira edição, páginas 238 a 239. Então, aqui você tem um relato autêntico de um biógrafo autorizado, que inclusive teve sua obra submetida ao exame das pessoas envolvidas nesse processo canônico, da beatificação de Ana Maria Taide, sobre os dias de trevas. Na verdade, aqui não se fala em duração, tá? Começo de conversa, fala-se apenas que ela viu uma grande escuridão e depois um triunfo da igreja, um triunfo do papado em face da perseguição que a igreja sofria naquele tempo, não só primeiramente por Napoleão, mas depois na própria Itália, com todas as convulsões sociais que seriam causadas por esse movimento terrível do ressurgimento. Né? Então, isto que iria tomar as primeiras décadas do século XIX, iria se consumar nos 1870, né, com a perda dos estados papais, iriam roubar do Papa, usurpar do Papa suas propriedades, os estados papais. Então, esses acontecimentos surgem nesse contexto, né, e é aí, então, que nós vemos a se falar, né, dos 3 dias de escuridão. Então, em que vem nesse contexto de perseguição do papado e depois, então, vai acontecer um triunfo do papado. Nós vamos ver isso mais a fundo depois, mas aqui você veja que esse é o relato, que podemos chamar assim de autêntico e original dos 3 dias de trevas. Está faltando muitos elementos que você normalmente encontra. Não se fala de vela benta, não se fala aí de demônios, o ar infectado de demônios, demônios que vão vir matar 1/3, 2/3, ou enfim, uma quantidade muito grande, uma boa parte da humanidade. Não se está falando isto aqui. E aqui nós estamos numa biografia feita com todo cuidado a partir das atas da causa da então venerável e depois beata Ana Maria Taide. Mas é na nota que nós vamos chegar a um conhecimento mais profundo de como as coisas foram se desenvolvendo com relação aos 3 dias de trevas e, de certa maneira, o relato que nós recebemos hoje, os 3 dias de trevas, se tornou algo bastante diferente do que ele era antigamente. Na nota, onde mais uma vez aparece o testemunho
de Monsenhor Natali, o biógrafo trinitário comenta: é de se presumir que se trate aqui de trevas físicas. Presumir. Preste atenção. Pode ser trevas físicas, mas pode ser trevas em sentido místico também. Como Isaías, por exemplo, usou o termo trevas. Pode ser nesse sentido. Porém, aqui está se falando: é de se presumir que se trate de trevas físicas. Mas a Venerável não fixou nem a duração, nem a natureza dessa escuridão, nem a hora em que chegará. Monsenhor Natali, questionado a esse respeito por um grande número de pessoas, deu a todos a garantia de que as trevas durarão por 3 dias. Além disso, Ana Maria não estava só em prever esse evento. Elizabeth Canori Mora, cuja vida abreviada damos abaixo, também fala de uma época em que reinará espessas trevas. Outra pessoa favorecida com dons sobrenaturais, a senhora Palma Maria Mattarelli, nascida em Ória e agora na casa dos 40 anos, conveio com Ana Maria no anúncio das trevas. Ela fala da infecção do ar por demônios e das velas bentas como meio de preservação. Então, quem fala sobre isso não é Ana Maria Taide, segundo esse biógrafo, e essa é talvez a melhor biografia de Ana Maria Taide publicada no século XIX. Certamente a mais completa e prestigiada delas. Então, uma grande referência essa aqui, e está se dizendo expressamente que Ana Maria Taide, ao contrário do que você vê em vídeos no YouTube e em frases espalhadas em Facebook por toda a internet, ela não falou de vela benta, ela não falou de demônios pelos ares. Isto foi uma coisa que outra mística contemporânea ao autor aí deste livro, ali dos 1860, 70, por aí, tinha dito. Entenderam? Então, aí você nota que o que nos chegou como os 3 dias de trevas, segundo Ana Maria Taide, é uma versão falsificada e distorcida por uma mão que eu não consegui estabelecer quem tenha sido, não se sabe quem foi, que começou com essa história, mas é fato que nós vamos encontrar em livros populares sobre profecias do século XX. Nós vamos encontrar isso, não no século XIX. Eu procurei várias coletâneas de profecias do século XIX e nós não achamos essa mescla que foi feita, essa narrativa que foi criada a partir do que havia dito Ana Maria Taide. Mas o que nós percebemos é que, a partir de um certo momento, no século XX, começou-se a apresentar a profecia de Ana Maria Taide de uma maneira que não é a maneira original e com ampliações, com exageros, com descrições que não constam no seu relato. O autor de Outra Vida, de Ana Maria, parece surpreso por contarmos aos nossos leitores sobre as trevas e outros eventos extraordinários, relatados a seguir, e cujo anúncio é atribuído a Ana Maria. Poderíamos nos contentar em responder que nossa segunda edição, que já a citava, foi cuidadosamente examinada em Roma e considerada conforme em todos os aspectos aos processos apostólicos, mais completa e mais exata do que qualquer outra das vidas da Venerável dadas até hoje ao público. Vide aprovações. Então isso é o que diz o padre Calixto da Providência, um padre trinitário da mesma ordem a que pertenceu como terciária a Beata Ana Maria Taide. Então esse autor se defende, porque tem gente que dizia que não era uma boa ficar divulgando, não era muito prudente ficar divulgando essas profecias assim. Mas o autor defende isso, ele diz, não, tem que divulgar mesmo, isso é importante, isso vai ajudar as pessoas, beneficiar as pessoas, então é importante fazer a divulgação. E olha, nós temos respaldo para dizer o que nós estamos dizendo, ou seja, para atribuir estas visões a Ana Maria Taide, porque nós estamos baseando o relato de um confidente dela, Monsenhor Natali, como nós veremos, e isso seria o suficiente para estabelecer a historicidade disso, né, e justificar, apresentar aqui nesse livro essa profecia. Então, veja que nós estamos aqui em um documento autêntico, o que realmente foi dito sobre o assunto. Mas, como acontece que
essa profecia dos 3 dias de trevas, ela começa a ser distorcida nos tempos posteriores. Bom, primeiro ela vai se tornar muito popular. Como se viu, o seu confidente, Monsenhor Natali, e um de seus melhores biógrafos, Padre Calixto da Providência, convém em atribuir a Beata Ana Maria Taide essa profecia. Mas atenção, muita atenção. Eles a atribuem não da maneira como ela aparecerá posteriormente em obras como The Prophets and Our Time, do padre Gerhard Culeton, nas páginas 193 e 194, e no livro Catholic Prophecy, de padre Yves Dupont, páginas 44 e 45. Nelas o que encontramos é uma versão muito mais detalhada e que parece reunir o que autores mais antigos atribuíam a outras místicas do mesmo período. Olhe como que é a narrativa que você vai achar aí na internet sobre esse assunto e compare. Use a sua memória e compare com o que eu já disse a respeito, a partir de fontes autênticas, do que teria realmente dito a Beata Ana Maria Taide sobre os dias de trevas. Essa é a narração que é atribuída modernamente, de maneira distorcida, à Beata. Deus ordenará 2 castigos, um na forma de guerras, revoluções e outros males, terá origem na terra. O outro será enviado do céu. Virá sobre toda a terra uma escuridão intensa, que durará por 3 dias e 3 noites. Nada será visível, e o ar estará carregado de pestilência, que reivindicará principalmente, mas não exclusivamente, os inimigos da religião. Durante essa escuridão, a luz artificial será impossível. Apenas velas bentas poderão ser acesas e fornecerão iluminação. Aquele que, por curiosidade, abrir a janela para olhar para fora ou sair de casa, cairá morto na hora. Durante esses 3 dias, as pessoas devem permanecer em suas casas, rezar o rosário e implorar a misericórdia de Deus, ou a Deus. Ora, esses autores foram corretamente criticados como mal documentados em uma matéria da edição italiana do site Aletheia, na qual se afirma categoricamente que a profecia dos 3 dias de trevas é falsa. Ao mesmo tempo, não é menos falsa a alegação do site, ao dizer que, no processo canônico dos santos e beatos a quem se atribuem essa profecia, negou-se que eles a tinham proferido. Ao menos no caso de Ana Maria Taide, que pude examinar mais a fundo, isso é totalmente falso. Como se viu, uma testemunha íntima da mística e um biógrafo autorizado, que parte das atas do seu processo canônico, afirmam categoricamente que ela havia profetizado os 3 dias de trevas. Depois de sua beatificação, o cardeal Carlo Salotti, que tomou parte diretamente no processo, e o padre Aubert Bessières, jesuíta, compuseram biografias críticas e muito bem documentadas que, embora muito mais eles tenham sido comedidos e seletivos na narração das profecias relatadas, jamais negaram sua autenticidade. Também são corretamente criticados os que atribuem a Padre Pio a profecia dos 3 dias de trevas. Esses tempos, naquele site Life Site News, muito popular entre os conservadores, justamente trouxe essa questão de que Padre Pio teria profetizado os 3 dias de trevas. Então isso é uma coisa que foi desmentida há muito tempo. Décadas e décadas e décadas já. E se continua espalhando como se Padre Pio tivesse profetizado sobre os 3 dias de trevas. E aí o que nós podemos imaginar no caso desse? As pessoas estão agindo de má fé. Eles querem enganar as outras pessoas. Para que fins eu não sei, mas efetivamente você é uma intenção de distorcer, de mentir, de explorar as pessoas com uma narrativa que é efetivamente sensacionalista, né? E que exagera e coloca palavras, não deixa de ser um pecado grave isso, porque coloca palavras na boca de pessoas santas, beatas, muito religiosas, que elas nunca disseram.
Também são corretamente criticados, então, os que atribuem a Padre Pio a profecia dos 3 dias de trevas, coisa negada por ele mesmo e seus superiores, como conta e consta na revista Voce di Padre Pio e na obra The Reign of Antichrist, de Padre Coetan, a página 224. A longa profecia atribuída ao Padre Pio é omitida porque é repudiada pelo Padre Pio e seus superiores. Então veja, esse sacerdote, Gerhard Coetan, que tem fama de ser mal documentado, e efetivamente é mal documentado, eu posso provar, no caso da beata Ana Maria Taide, ele mesmo toma o cuidado e diz, não, nesse caso aqui, até eu vou deixar de citar isso porque não está bem documentado. Porque realmente é algo que foi negado pelo próprio autor da profecia que estava vivo. Então, ou então que durante a vida, nos últimos anos da vida, como se diz, negou categoricamente ter dito algo nesse sentido. Então, você nota que não faz o menor sentido as pessoas ficarem circulando essa narração dos 3 dias de trevas da maneira como estão circulando, porque não corresponde à realidade, é uma falsidade, é uma mentira. É um erro, é uma falsificação realmente. Agora, o que nós devemos pensar, então, diante do que nós vimos, é dessas versões. Eu vou me limitar a essa do Padre Pio e a de Ana Maria Taide. Por quê? Bom, primeiro, a da beata Ana Maria Taide é, ao que me consta, a mais original, a que surgiu e a que causou realmente a maior repercussão. E quando nós vamos buscar sobre isso, é ela que nós vamos encontrar ali como primeiro grande exemplo literário, né, em que se fala em nossos tempos sobre esses 3 dias de trevas. Então, por ser, digamos assim, a narrativa original a respeito disso. Depois, nós temos Padre Pio, a versão dele, que ficou popular justamente por ter sido atribuída a Padre Pio. Então, o que nós devemos pensar dela? Existem outras que circulam por aí, mas não mudam essencialmente dessas que eu estou mencionando, e o que eu estou dizendo aqui, tanto do caso do Padre Pio, como do caso da beata Ana Maria Taide, serve como modelo para estas outras também. Tá? O que nós dizemos deles se aplica também aos outros casos. E no caso do Padre Pio, o que nós temos é uma falsa atribuição. Se atribui ao santo uma coisa que ele realmente não disse, né? Ao santo, ao místico, algo que ele efetivamente não disse e ele mesmo negou ter dito. Então, acontece muito isso. Se diz que tal santo, tal beato, tal místico, tal pessoa falou sobre os 3 dias de trevas, mas não há nenhum documento provando, não há nos seus biógrafos mais autorizados, é uma pura invenção da pessoa que está instrumentalizando, realmente, esse santo para causar sensação na internet ou em outro lugar. Tá? Então, aí nós vemos que tem esses casos. E tem o caso da Ana Maria Taide, em que, embora não seja como é apresentada essa profecia que ela emitiu, ela disse a respeito dos 3 dias de trevas, ainda assim é um fato que ela falou a respeito disso. Falou também de um eventual triunfo da igreja. Então, o que nós devemos pensar no caso desta profecia dela e talvez de outros místicos que falaram sobre os 3 dias de trevas? Como que nós devemos nos posicionar? Então, esse é o grande ponto e é isso que nós vamos querer responder a partir de agora. Em primeiro lugar, temos o relato do Papa Pio IX a esse respeito, que inclusive, como lemos nas biografias da Beata, é um dos objetos de suas visões. O Papa, em discurso do dia 16 de julho de 1871, dirá o seguinte, olha só, havia um bom e velho sacerdote, Monsenhor Raffaele Natali, grande zelador e promotor da causa da venerável Ana Maria Taide, a quem seu presidente príncipe, Chigi, muito conheceu e muito ajudou. Contou-nos coisas maravilhosas sobre aquela serva do Senhor, entre outras várias previsões sobre os tempos que correm. Não confiamos muito nas profecias que são ditas. Palavras do Papa Pio IX. Porém, estão entregues nos processos e a Santa Sé os julgará. Nós não as lemos, mas aquele bom padre repetia várias vezes que a venerável
prevendo os acontecimentos que vemos, disse que chegaria um tempo em que a Santa Sé seria obrigada a viver das esmolas do mundo inteiro, mas que o dinheiro nunca faltaria. De fato, seria difícil não reconhecer a exatidão dessa previsão. Então, olhem aqui o que é o modelo para nós. No juízo do Papa Pio IX, nós temos exatamente aquela prudência, os ditames da prudência sendo aplicados. De uma certa maneira, por tratar-se de uma profecia recente, por tratar-se de algo que não vem de um documento assinado pela vidente, mas é algo que se diz que ela disse, por pessoas dignas de fé, mas que é algo que pode eventualmente haver uma imprecisão, como nós vamos ver, que houve, pode haver erros. Então, nesse caso, nós vamos manter uma certa distância e, bem, se aconteceu, nós reconhecemos que aconteceu, mas, e claro, vamos tomar todos os cuidados para estar preparados para qualquer catástrofe que possa acontecer no mundo, mas não vamos dar todo o crédito a isso. Não vamos perder uma noite de sono por causa disso, a não ser que seja no trabalho importante da nossa conversão, para sermos bons católicos, de uma maneira geral, como nos pede a Santa Religião Católica. Mas não ficar aterrorizado por causa disso, porque é uma coisa que nós devemos dar, de repente, alguma atenção, mas não toda a credibilidade. No juízo do Santo Padre, nota-se um certo equilíbrio. De um lado, não acredita imediatamente no que se circula, mas, ao mesmo tempo, não nega a possibilidade das coisas se verificarem. Essa atitude é realmente a mais prudente, porque, em se tratando de revelações privadas, não temos nenhuma garantia de que o vidente ou o confidente não possa ter se equivocado em alguma coisa. Mais tarde, em seu discurso de 9 de abril de 1872, ele dirá coisa semelhante sobre uma profecia a respeito da França. Finalmente, em discurso do dia 6 de junho de 1872, com certa melancolia, depois de ter perdido os estados papais pelos revolucionários, por conta da ação dos revolucionários, falará o seguinte: há muitas profecias que circulam, mas só uma é verdadeira. É a resignação à vontade de Deus, é esperar o seu socorro e, no esperar que ele venha, fazer todo o bem que for possível para agradar a Deus e procurar a glória de sua igreja. Não tem uma frase mais bonita e mais santa do que essa, vocês não acham? Olha que serenidade, que clareza em face de um sofrimento, em face de um fracasso. O fracasso de uma profecia. Esse peso, esse sentimento do Papa Pio IX vem do fracasso de muitas profecias que circulavam, que diziam que ele iria triunfar nessa situação. E ele morreu sem ver esse triunfo. E o que ele diz? Há muitas profecias que circulam, mas só uma é verdadeira. É a resignação, aceitar a vontade de Deus, é esperar o seu socorro e, no esperar que ele venha, fazer todo o bem que for possível para agradar a Deus e procurar a glória de sua igreja. Esse é o programa para nós, que estamos em face dessa profecia dos 3 dias de trevas. É o que? Fazer o bem, não ficar escondido em casa, com as suas velas bentas e deixar tudo com cortina. Tem que ter cortina em todo canto para a gente poder fechar tudo, para não ver nenhum demônio e acabar caindo morto, na mesma hora. Ninguém quer isso. Mas, atenção, o que nós devemos nos ocupar? Agradar a Deus, buscar a glória da igreja, o triunfo da igreja, é um triunfo causado também pela nossa ação, pela nossa doação, pelo nosso sacrifício. Não ficar passivos, escondidos em casa, mas realmente atuando como mártires desse tempo. Um martírio branco, ou, se for preciso, até um martírio de sangue. Então, é isso que nós devemos procurar. Aliás, neste caso em particular da Beata Taide, há razão adicional para pensar-se assim. Com efeito, das profecias da vidente, com relação ao Papa Pio IX, mais de uma coisa não se cumpriu. Na obra Les Prophètes, ou melhor, Les Prophéties Modernes, Vongé, publicada pelo cônego Chaboty
em 1874, ainda quando vivia Pio IX, o autor admite que, segundo Ana Maria Taide, Pio IX reinaria por 27 anos e aproximadamente 6 meses. Ora, passaram-se os 27 anos e 6 meses e em mais 2 meses Pio IX completará 28 anos de reinado. Que ele veja todos os anos do pontificado total de São Pedro, diz o autor. Não temos, continua, que justificar Ana Maria. Ela pode ter se enganado, ou melhor, como não temos o texto autêntico de suas previsões, seus confessores, os únicos que relataram algo delas, ou então aqueles que ouviram suas histórias, podem ter se enganado ao repeti-las inexatamente. Página 50 desta obra. O autor contemporâneo ao Papa Pio IX afirma que a vidente, ou melhor, aqueles que reproduzem o que ela disse, podem ter se enganados sobre uma profecia referente ao Papa Pio IX. Um erro mais grave dos repetidores da Beata é apresentado na biografia de Ana Maria Taide, escrita pelo padre Auberto Bessières, jesuíta. Ao justificar-se do porquê nem sempre é possível confiar cegamente no que diz padre Calixto da Providência e Monsenhor Natali, ele afirma, na página seguinte, 407, da obra do padre Calixto da Providência, que nós citamos acima, há uma nota em que padre Calixto cita, extraídas de Monsenhor Barbier de Montaut, outras palavras de Monsenhor Natali, pronunciadas em 1869, 32 anos após a morte de Ana, na mesma véspera do confisco dos Estados Papais. A Itália devolverá ao Papa o que lhe tirou e se submeterá a ele. Pio IX verá o triunfo da Igreja. O Papa está unido em intenção a Ana Maria, que vela por ele. Pio IX será santo. As profecias de Ana Maria se estendem até o Anticristo, cujos tempos se aproximam. Haverá ainda muitos papas, mas não viverão muito, disse Monsenhor Natali. Aí, olha o que o padre Bessières comenta. Eles não viverão muito? Aí estão Pio IX, Leão XIII, Pio X, Pio XII. Sei muito bem que as profecias atribuídas a São Vicente Ferrer sobre a chegada iminente do Anticristo não impediram seus milagres, nem sua santidade. Mas a memória de Ana Maria não teria perdido nada, creio eu, com um pouco mais de discrição por parte dos seus historiadores e de seus confidentes. A Beata é rica o suficiente para nos contentarmos com suas verdadeiras riquezas. Já em 1869, o padre Calixto acredita poder tirar esta conclusão das palavras de Ana. A hora da libertação completa e do triunfo completo do papado não pode demorar a soar. 67 anos se passaram. Não forneçamos livremente armas às almas moles e sensuais que pretendemos converter. Lembremo-nos, por outro lado, que a Igreja não toma por sua conta todas as profecias e visões dos santos, nem mesmo aquelas que se supõem serem autênticas. E aqui o autor, que escreveu nos anos 40, ele faz a alusão a almas moles e sensuais, que é como o padre Calixto vai tratar aquelas pessoas que de repente seriam prejudicadas por ele ficar espalhando essas profecias no seu livro. Então, padre Calixto a repreende, e agora este jesuíta que está investigando de uma maneira crítica esta obra do padre Calixto o repreende, porque ele agiu de uma maneira indiscreta a ficar colocando todas essas coisas que geram nas pessoas grande apreensão e que no fim vai gerar o quê? Frustração, porque as pessoas não veem se cumprir isso, não viram. Pio IX mesmo, uma pessoa que nós vemos claramente ali a frustração dele, porque afinal de contas ele não teve esse triunfo. Não aconteceu esse triunfo. Muita gente gritando sucesso, 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 o papado vai triunfar.
vai vir esse castigo e depois vai haver o triunfo do papado ainda na vida de Pio IX. E não veio esse triunfo do papado na vida de Pio IX. Não veio. Não aconteceu. Então você está esperando no dia seguinte, amanhã, chegar os 3 dias de trevas. E não chega. Há quanto tempo você está esperando os 3 dias de trevas, de repente? E não chega. Você está depositando a confiança nisso em vez de fazer todo o bem que for possível para agradar a Deus e procurar a glória de sua igreja. É isso que nós devemos fazer. E não ficar gastando nosso tempo inutilmente com conjecturas, com coisas que podem ser ou podem não ser. Prudência, isto é, prudência. Por fim, por conta desses e outros problemas, a divulgação das visões de Ana Maria Taide por parte de Dom Bosco, São João Bosco, foi uma das objeções que o procurador da fé, esse é o nome técnico, para aquilo que popularmente nós conhecemos como o advogado do diabo, ou seja, aquela pessoa que tenta achar podres ou problemas na vida da pessoa que está na causa para ser beatificado ou canonizado, para impedir que a coisa vá adiante, né? Que aconteça de uma pessoa indigna, por exemplo, ser, né, um beato, um santo. Então, existe essa investigação, e esse investigador, chamado procurador da fé, que nós conhecemos popularmente como advogado do diabo, ele levantou contra a beatificação de Dom Bosco precisamente isso, né? Ele ter divulgado esses escritos triunfalistas, entre aspas, da beata Ana Maria Taide e de outros. Eu vou citar aqui de uma obra que fala sobre a canonização de São João Bosco. Diz assim: naqueles anos, Monsenhor Verde, que era este procurador da fé, teve que lidar com personagens quase contemporâneos a Dom Bosco, como Ana Maria Taide, 1769 a 1839, e Bernardo Clausi, 1789 a 1849, para os quais o próprio Dom Bosco chamou a atenção ao publicar algumas profecias sobre a Igreja na revista Galantuomo. No que diz respeito a Taide, Monsenhor Verde havia apontado nas Animadversiones do processo apostólico a falta de confiabilidade das profecias que pronunciavam triunfos durante o pontificado de Pio IX. Além disso, ele havia lamentado a falta de credibilidade da maioria dos textos colhidos no restrito círculo de devotos e admiradores da Beata. Todos eles afirmavam enfaticamente virtudes superlativas na serva de Deus, em contraste com o que algumas testemunhas mais independentes revelavam sobre Taide. Página 131. E agora, então, a nossa conclusão. Essas acusações do advogado do diabo, o procurador da fé, Monsenhor Verde, foram posteriormente resolvidas em favor da beata pelo padre Carlos Salotti, que mais tarde se tornaria cardeal e prefeito da Congregação dos Ritos. O mesmo escreveria, na década de 1920, uma biografia intitulada La Beata Ana Maria Taide, secondo la storia e la critica, Libreria Editrice Religiosa, Roma, 1922, que o padre Bessier qualificaria como uma contribuição importante e muito bem documentada. Diante do exposto, vê-se que é justo olhar para esta profecia dos 3 dias de trevas, que não está ancorada no depósito da fé e nem pode nos conceder garantia infalível de sua realização, a mesma cautela que teve o Papa Pio IX. Não crer muito nela, para não se inquietar e iludir inutilmente, e evitar a estranha passividade dos que acham que, nestes tempos, basta ficar em casa 7 chaves, com suas velas bentas, e deixar que Deus faça todo o resto. Não. Devemos imitar antes a resignação à vontade de Deus de um mártir, como foi, a seu modo, em um martírio branco, o Papa Pio IX, prisioneiro do Vaticano, que buscou usar o tempo que lhe restava para fazer todo o bem que fosse possível, para agradar a Deus e procurar a glória da Santa Igreja. Então, meus caros, esta é a mensagem que eu tenho para vocês sobre os 3 dias de trevas. Nós fizemos um extenso estudo a respeito
Deixarei o link do artigo aqui para a consulta. Vale a pena a leitura do artigo, em que trago mais detalhes sobre esse assunto, em que trago a bibliografia a respeito desse tema. Tá? Eu estou atendendo a solicitação de uma pessoa muito cara que nos fez esse pedido para justamente trazer clareza, né, sobre esse tema que não só é obscuro pelo que ele diz, né? Ele fala de trevas, mas que existem muitas trevas realmente na própria maneira como as pessoas têm trazido isso aí, que não é a maneira adequada, não é a maneira católica, não é uma maneira fundamentada, caridosa, que tem consideração pelas pessoas, de dizer a verdade às pessoas e não ficar espalhando boatos. Não é isso que nós devemos fazer. Nosso compromisso com a verdade, eu creio que nós respeitamos aqui, nesse nosso estudo, que foi uma investigação bastante completa, creio, é suficiente ao menos, sobre essa matéria dos 3 dias de trevas. Agradeço a você pela atenção, forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.